Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer ao Dr. Pedro pelas palavras gentis, ao Dr. Hélio, ao IVPESP pela oportunidade de estar aqui. É uma grande honra e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, né? Falar sobre problemas e desafios da justiça, e aí justiça a gente trata, na verdade, sistema prisional. Falar disso em São Paulo é uma grande responsabilidade. Primeiro, porque em São Paulo estão os maiores problemas em razão da própria dimensão. Segundo, porque o secretário de Justiça aqui, meu amigo Lorival Gomes, é provavelmente um dos maiores conhecedores de sistema prisional do país. Então, é uma grande responsabilidade estar aqui para falar um pouquinho sobre esse campo extremamente árido, né, extremamente complexo, e que só é lembrado nos momentos mais catastróficos aí de todos os estados, e que a gente precisa dele porque, na maior parte das vezes, tudo aquilo que a gente viu antes aqui, da assistência social, da educação, falhou. Falhou, a segurança atua e as pessoas vão para o sistema prisional. E aí cabe ao sistema prisional manter essas pessoas afastadas da sociedade e tentar, de alguma forma, recuperá-las para voltar ao convívio. Então, primeira coisa, pontuar, né? Quando a gente fala de justiça, é sistema prisional. Ao longo do país, nós temos secretarias que são chamadas secretarias da justiça. Temos, em alguns lugares, autarquias que cuidam do sistema prisional, mas o foco aqui é, na verdade, sistema prisional. Lá no Espírito Santo, a Secretaria da Justiça é responsável pelo sistema prisional, por uma autarquia que cuida do sistema socioeducativo, que são os menores infratores, e também cuida do PROCON. Mas o foco aqui é, na verdade, o sistema prisional. É importante, então, a gente dar um panorama aí do que é a população carcerária no mundo. As fontes, principalmente no Brasil, não estão muito atualizadas. As últimas atualizações do DEPEN são de 2013, dependendo do dado, 2012. Então, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, o que é fornecido pelo DEPEN. Os dados do Espírito Santo a gente tem muito atualizados, a gente atualiza dia após dia. Mas, como a gente vai falar numa perspectiva mais ampla, uma perspectiva global, a gente precisa utilizar dados que algumas vezes já estão atrasados. Então, a gente percebe aí que o Brasil é a quarta maior população carcerária do mundo, em termos absolutos. Ele vem atrás aí Estados Unidos em primeiro, China em segundo, Rússia em terceiro, e o Brasil com 550 mil presos, isso em dezembro de 2012. O CNJ, o ano passado, ele apresentou uma pesquisa em que ele apontava já a existência no Brasil de mais de 700 mil presos. Mas para chegar a esse dado, ele contabilizou também presos que estavam no regime aberto. E aí, como os presos que estão no regime aberto, eles não têm necessidade de vagas, né, porque já estão em albergues, a gente não leva muito em consideração esse dado, não. A gente trabalha realmente com a população carcerária que está encarcerada. Aqui é um mapa mundi, só a título realmente para ilustrar. Esse mapa ele ganhou uma ênfase. Aqueles países que têm a maior população carcerária, eles foram um pouco expandidos, como dá para perceber aí o Brasil na América do Sul, os Estados Unidos na América do Norte, China, e a tonalidade ficou um pouco mais escura de acordo com a taxa de encarceramento para cada 100 mil habitantes. Aqui um outro dado que é extremamente interessante, ele tem uma relação muito próxima e muito concreta com os problemas enfrentados aí pelo sistema prisional. A gente vê aí na primeira coluna os países, segundo população prisional, taxa de população prisional para cada 100 mil habitantes, e aí o dado mais importante aqui para a gente nesse momento é a taxa de ocupação. A gente percebe que os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma população prisional extremamente alta, de mais de 2 milhões de pessoas, uma taxa de população prisional para cada 100 mil habitantes também extremamente alta. Todavia, ele tem uma taxa de ocupação de 99%, ou seja, ele tem um superávit de vagas, né? Ele tem, todos os presos lá têm a sua vaga para ser submetido ali à reclusão e também aos processos de reinserção social. O Brasil, por sua vez, com 550 mil presos, ele tem uma taxa de ocupação de 171,9%. É quase 2 presos por vaga. Isso aí, globalmente, a gente vai ver que, dependendo do estado, essa situação se torna bem pior. Aqui é a evolução do crescimento da população carcerária ao longo dos anos, e a gente percebe que, num período de 2003 a 2012, a população carcerária cresceu
quase 80%, né? 77,7%. Um crescimento que é muito maior do que o crescimento vegetativo da população. Esse gráfico aqui, não sei se os senhores se recordam, tem uma cena do filme Tropa de Elite 2, em que o professor ele fala que daqui a alguns anos todos os cidadãos brasileiros vão estar encarcerados. Ele usa essa fala com base nesse gráfico, porque não é possível, a população carcerária cresce tão mais rápido que a população vegetativa do Brasil, que no futuro não é possível. A gente vai ter certamente aí todo mundo preso, porque não tem condição. E aqui um dado do Espírito Santo, para a gente ver que as situações no país elas são muito desiguais, inclusive em taxa de encarceramento. Enquanto aí no período de 2003 a 2013, a população carcerária do país cresceu 78%, no Espírito Santo cresceu 285%. Então, quer dizer, é um absurdo muito maior, um problema muito maior para a gente administrar. Hoje nós contamos lá no estado com 17.600 presos. Aqui o ranking dos estados, de acordo com a população prisional, como eu disse no princípio, São Paulo aí aparece com 210 mil presos praticamente. O estado de São Paulo ele possui 36% da população prisional brasileira, seguido por Minas Gerais com 10%. A situação aqui em São Paulo é tão grave que o número de presos é similar ao número de presos do Irã, que é o 8º país com a maior população carcerária do mundo. O Espírito Santo aparece aí, atualmente está em 9º lugar, esse mapa é desatualizado, mas a gente considerando o tamanho do Espírito Santo, é uma população carcerária extremamente elevada. Aqui, em termos de taxa de pessoas privadas de liberdade para cada 100 mil habitantes, o Mato Grosso do Sul ele supera todos os outros estados. Ele possui uma das maiores taxas de encarceramento do mundo, que é próxima dos Estados Unidos, com 707 presos por 100 mil habitantes. E a taxa média do Brasil, 289 presos por 100 mil habitantes. São Paulo aparece em terceiro, com 480 presos para cada 100 mil habitantes. Aqui a evolução histórica da população prisional, com um detalhe importante. Na ponta de cada barra, aí, a ponta vermelha, mostra o número de presos que estão cumprindo pena, ou mesmo em regime provisório, estão presos provisoriamente, nas secretarias de segurança públicas, ou seja, nas delegacias, que é um dado importante. A gente percebe que é um dado que vem decrescendo, né, um número que vem decrescendo, o número de pessoas em delegacias, mas ainda é um dado extremamente considerável por vários motivos. Isso aí afeta a segurança pública de várias formas diferentes. Em primeiro lugar, impede que os policiais façam o que eles deviam estar fazendo, que é investigando ou fazendo a polícia ostensiva na rua. Essas pessoas elas estão lá cuidando de preso, que não é o papel delas, elas não são treinadas para isso, isso gera uma enormidade de problemas. Em segundo lugar, a delegacia ela não é equipada, não é aparelhada para dar o tratamento que os presos precisam e que lhes é garantido de acordo com a lei de execução penal. Então, daí a importância desse dado. É um problema extremamente difícil de se administrar preso em delegacia. Aqui o ranking dos estados, de acordo com a taxa de ocupação nos estabelecimentos prisionais. Aqui é um dado importante para o Espírito Santo, a gente percebe aí que o Espírito Santo, nesse gráfico aí, em que ele aparece em último, né, ou em primeiro lugar, dependendo da perspectiva, ele tem, na ocasião, quase um preso por vaga. Isso aí foi graças a um investimento muito grande do Estado em determinado momento, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Mas a gente percebe aí, por exemplo, em Pernambuco, que lá tem a taxa de ocupação de 278%, ou seja, quase 3 presos por vaga. E isso aqui, a consequência é o que a gente tem visto aí nos jornais quase que mensalmente, né? Nos últimos meses nós vimos aí várias rebeliões sangrentas lá em Pernambuco, presídios que nada tem de presídio, absolutamente nada, não tem segurança nenhuma. A gente percebe que os presos é que controlam as unidades, todos os presos lá andando livremente com armas brancas, possivelmente até com armas de fogo. Um comércio intenso lá dentro, ou seja, não existe, apesar de ser uma unidade de segurança, a gente não percebe a presença do Estado lá dentro, por mais incrível que pareça. E isso aí, grande parte desse problema é em razão da taxa de ocupação. Não tem como você fazer uma boa gestão
numa unidade em que tem 3 presos, onde deveria ter um só. Aqui, a taxa de presos provisórios, que também é um grande problema para os estados, porque demonstra, de certa forma, problemas que a gente tem no judiciário, ingerir aí a quantidade de processos de execução que nós temos, e também porque o preso que está ali provisoriamente, ele é uma exceção, né? Na verdade, ele não deveria estar ali. A regra é que a pessoa responda em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, a gente vê que a gente tem um excesso de presos provisórios. Em segundo lugar, porque é muito mais difícil o tratamento para aquelas pessoas que estão presas provisoriamente. A gente não tem condição a LEP não exige que se dê a elas todo o tratamento que o condenado tem, e a gente não tem condição de dar aquele tratamento de ressocialização, que consiste em fornecimento de educação, qualificação e trabalho. Então, são pessoas que estão ali muito mais inquietas, muito mais agressivas, o pessoal muito mais difícil de lidar. O preso condenado já é mais tranquilo, porque a gente já tem condição de fornecer a eles educação, trabalho, visita íntima, que apesar de não ser um direito, existem recomendações aí de vários conselhos de que se tenha, e hoje na maior parte dos estados é concedida ao preso condenado à visita íntima. Aqui, um gráfico aí das pessoas privadas de liberdade por tipo de regime. Um gráfico importante também na medida em que o Estado precisa fazer investimentos de construções das mais variadas possíveis. Hoje, no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem um déficit muito grande no regime semiaberto. E isso aí é um retrato de praticamente todo o país. E o regime semiaberto é um dos mais importantes, porque é aquele que é o último passo antes da pessoa sair para a liberdade. Então, a gente chega, muitas vezes, a ter a situação esdrúxula do preso sair do regime fechado, onde ele tinha condição de estudar, onde ele tinha, às vezes, trabalho, se tivesse alguma fábrica ali dentro, progride de regime, vai para o regime semiaberto e chega numa unidade que, às vezes, está bem mais lotada, não tem estudo, não tem trabalho, se ele não tem condição de sair para trabalhar em uma empresa. Então, isso aqui também é um problema que os estados têm que superar e que por certo, exige muitos investimentos. Aqui um gráfico da população prisional no que tange aos crimes cometidos. E aí a gente percebe a evolução. Em 2005, 14% da população prisional estava ali recolhida em razão do tráfico. Agora, mais recente, em 2013, esse número aumenta para 26%. 26% dos nossos presos hoje estão presos em razão do tráfico. Isso aí pode ser analisado de diversas formas, né? Pode ser que tenha um incremento do tráfico, sim, talvez uma efetividade maior das forças policiais, mas pode ser também em razão da nossa legislação, que é extremamente dura, e que muitas vezes a gente percebe que o pequeno usuário que faz um pequeno tráfico ali para sustentar o seu consumo, ou mesmo para pagar dívidas, ele acaba sendo responsabilizado por tráfico e vai cumprir uma pena que é extremamente rigorosa e desproporcional, enquanto o grande traficante acaba respondendo da mesma forma que o pequeno traficante ou que o pequeno usuário. Esse dado aqui, com relação às mulheres, ainda é maior. No Espírito Santo, hoje, mais de 50% da população feminina presa responde por tráfico. Aqui, o número de pessoas privadas de liberdade por tempo total de penas, a gente percebe que quase 50% da população carcerária responde até 8 anos. Então, a maior parte realmente não está ali por crimes extremamente graves que levam a penas mais pesadas que ultrapassem os 8 anos. Aqui, por faixa etária, também um dado importante, a gente percebe aí que 55% das pessoas presas têm de 18 a 29 anos, e é um dado importante na medida em que essas pessoas que estão sendo presas, que é a maior parte aqui de 18 a 29 anos, são as mesmas pessoas que estão morrendo nas ruas vítimas de homicídio. Então, é uma população extremamente vulnerável. Lá no Estado do Espírito Santo, a gente tem feito um trabalho que abarca todas as secretarias, até foi questionamento aqui de uma das pessoas presentes,
atualmente a gente denomina de ocupação social, em que o Estado ele apontou ali as áreas com a maior vulnerabilidade social, onde a gente percebe o maior número de homicídios, e essas áreas estão recebendo um atendimento integrado de todas as secretarias de educação, de assistência social, de saúde, para que a gente tente tirar essas pessoas da faixa de vulnerabilidade, para que depois a gente não precise receber esse público no sistema prisional. Aqui, um gráfico que mostra aí as pessoas privadas de liberdade de acordo com a cor. Então, a gente percebe aí que 45% dos presos são pardos, enquanto na população brasileira, 43% é pardo. Então, a gente percebe uma certa proporcionalidade aí. Quando a gente passa para a população branca e para a população negra, aí já tem um pequeno descompasso. A população negra presa, 17%, enquanto, fazendo análise da população brasileira como um todo, 8%, e a população branca nos estabelecimentos prisionais, 35%, contra 48% da população brasileira como um todo. Aqui, as pessoas privadas de liberdade por grau de escolaridade, e esse também é um dado importante, que reforça aquela visão de maior vulnerabilidade social, até nem tanto pela cor, mas muito mais pelo acesso à educação e pelo acesso à presença mesmo do Estado. A gente percebe aí que a maior parte da população prisional tem o ensino fundamental incompleto, realmente não permaneceram na escola, então não tiveram acesso a uma educação, a qualificação, a possibilidade de estar inserido no mercado de trabalho. E aí, a gente, mostrado aí todos esses pontos, né, a gente, é fácil perceber quais são os problemas e os grandes desafios para os sistemas prisionais do país como um todo. Em primeiro lugar, então, o déficit de vagas. A gente percebe que nenhum dos estados brasileiros tem superávit de vagas ou mesmo equilíbrio de vagas. O Espírito Santo, que é o que aparece em melhor situação ali, hoje está aí com 1,2, 1,3 presos por vaga. E por que isso? Primeiro, porque o custo para se construir uma unidade prisional é extremamente alto. Se a gente começar a construir uma unidade prisional hoje, a gente vai demorar aí certamente 36 meses para receber essa entrega. Enquanto a velocidade de entrada das pessoas no sistema prisional é o oposto, é inversamente proporcional, é muito grande. Todos os dias entrando muitas pessoas presas e a velocidade de soltura também é muito baixa. O baixo financiamento federal, a União, infelizmente, ela não repassa para os estados um valor que os estados merecem para tratar desse problema. Além disso, a União só repassa dinheiro para a construção, ela não ajuda em absolutamente nada com o custeio, e o custeio é uma das coisas mais onerosas para o Estado, porque você constrói uma unidade prisional, está ali 600 vagas, gasta ali hoje mais ou menos de 40 a 50 milhões de reais para levantar essa unidade, mas vai ter 600 pessoas presas ali. Você precisa de manter ali no mínimo 200 inspetores penitenciários, pessoal técnico, psicólogo, assistente social, médico, muitas vezes dentista, professores. Então, o custeio disso aí, alimentação, kit higiene, absolutamente tudo para dar condição de sobrevivência para os presos. O custeio disso aí mensal é extremamente oneroso e a União não entra com nenhuma contrapartida no que tange ao custeio. Há uma dependência do judiciário. A única forma da gente equilibrar esse número, equacionar o número de presos por número de vagas, em primeiro lugar, a gente reduzir um pouco as entradas, a gente construir, a gente precisa gerar vagas e a gente precisa aumentar as saídas, o número de saídas de pessoas presas. Então, dois desses pontos aí a gente depende quase que exclusivamente do judiciário, que é diminuir a entrada e aumentar a saída. As secretarias de justiça, elas simplesmente recebem os presos, né? A polícia prende, o delegado faz o flagrante, esse flagrante vai ser analisado por um magistrado, por um juiz de direito, que vai ou manter essa prisão, converter em preventiva, ou vai libertar essa pessoa. Então, a gente acaba ficando extremamente dependente disso aí. E esse déficit de vagas, naturalmente, ele gera um risco de rebelião extremamente importante, na medida em que você tem várias pessoas no mesmo ambiente, o risco de rebelião aumenta muito. Um exemplo disso é o Paraná, que alguns anos atrás foi exemplo para todo o país. Existia uma situação lá extremamente confortável.
A curva de crescimento demográfico da população prisional aumentou demais, eles não construíram o número de unidades que deviam, e o ano passado, em 2014, o Paraná fechou com 25 rebeliões. A maior parte delas extremamente sangrenta, com morte de presos, com morte de agentes penitenciários. Você tem também, com esse excesso de pessoas presas, a impossibilidade de gerir bons programas de ressocialização. E aí eu falo que você cria um efeito de enxuga-gelo na segurança, porque aqui no país nós não temos nem prisão perpétua e nem pena de morte. Então, por mais grave que tenha sido o crime cometido pela pessoa, em determinado momento ela vai voltar à liberdade. E aí ela vai voltar à liberdade como um cidadão incluído e produtivo, ou vai voltar para a criminalidade e vai ter novamente que ser preso pela polícia. É claro que aqui não tem nenhuma pessoa ingênua de achar que todo mundo que tem acesso à educação, à qualificação e trabalho, vai voltar e vai querer ter um trabalho com carteira assinada para ganhar um salário mínimo. Não é isso, e a gente não tem essa pretensão. A gente sabe que tem boa parte da população prisional, por mais que você ofereça condições para ela trabalhar, ela não vai querer trabalhar, ela vai voltar para a vida de crime. Mas uma parte considerável também, se ela tiver acesso à educação, se ela tiver qualificação e se ela tiver oportunidade de trabalhar, ela vai deixar de furtar, ela vai deixar de receptar, ela vai deixar de praticar o nicho de crimes que ela praticava antes de ser presa. E você tem aí também a proliferação e o fortalecimento de organizações criminosas, já que você não tem condição de gerir uma unidade prisional com segurança. Você acaba abrindo ali para que as organizações criminosas, exemplo aí de Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, fiquem com comando tanto das unidades prisionais, quanto, inclusive, da criminalidade do lado de fora. E os exemplos disso aí no noticiário são os mais vastos possíveis, né? A gente cansou de ver aí interceptação telefônica de gente de dentro de unidade prisional comandando homicídio do lado de fora, comandando tráfico de droga, e a mesma coisa acontece lá dentro. O Distrito Federal é um bom exemplo disso. A gente tem lá, nas unidades prisionais de lá, cantinas que funcionam dentro das unidades prisionais. Cada preso pode gastar R$150 por semana. E isso aí movimenta uma economia de R$6 milhões por mês. Ou seja, o controle do Estado é praticamente zero. No Maranhão, durante o fim de semana, quando as famílias vão visitar os presos, tem gente que entra com meia banda de porco nas costas, dá para o parente preso, porque ele tem um fogão lá dentro da cela dele, que ele vai fazer ali a carne de porco, o churrasquinho, esse tipo de coisa. Então isso aí compromete completamente a segurança do estabelecimento prisional. No Espírito Santo, o Estado dá absolutamente tudo, desde o chinelo de dedo, o colchão, roupa de cama, uniforme, dá absolutamente tudo para o preso. E a gente já teve a oportunidade de vivenciar situações que são extremamente emblemáticas com relação a isso. A gente deixava o preso na nossa unidade de segurança máxima, o preso ele podia ter a Bíblia dele. E a gente percebeu que aqueles presos que eram lideranças de organizações criminosas do lado de fora, que tinham um poder aquisitivo maior, tinham uma Bíblia mais bonita que os outros, de ouro ali, papel polvilhado de ouro, e isso aí impactava perante os outros presos, que passavam a ter um respeito maior, porque ele tinha uma demonstração, ainda que para a gente que está aqui em liberdade, que pareça que não é nada, mas lá dentro da unidade prisional era uma demonstração forte de que ele tinha poder econômico e de que ele era uma liderança ali dentro da unidade prisional. Então, a experiência capixaba. O que é preciso para superar esses desafios, né? Primeiro, vontade e coragem política, porque a sociedade não quer presídio. A sociedade quer hospital, quer escola, quer bons programas de assistência social, presídio ninguém quer. Para a população, a verdade é o seguinte, por mais que pareça rude até, ela quer ver o preso enterrado, de preferência em pé, para não ocupar espaço. Mas isso aí gera repercussão na segurança pública, então a gente tem que preocupar com o sistema prisional. Então precisa, em primeiro lugar, vontade e coragem política, justamente por causa disso, a disponibilidade de recursos e boa gestão. Como era o passado recente no Espírito Santo, e muitos aqui devem lembrar das propagandas, das matérias jornalísticas aí, em que o Espírito Santo aparecia com as masmorras, também rebeliões sangrentas, depois foi utilizado um recurso que nem era tão ruim, mas foi visto muito mal pela imprensa, que foi a utilização de containers para colocar os presos. Então,
A realidade lá era instalações físicas depredadas pelos presos, desenho arquitetônico inadequado, superlotação, presos de regimes diferentes abrigados no mesmo espaço, presos em delegacias, ausência de normas, enfim, uma série de problemas que impossibilitavam a boa gestão prisional. De 2004 a 2011, o governador Paulo Hartung, que atualmente está novamente à frente do governo, optou por abandonar aquele cenário, investiu R$500 milhão aí, construiu 26 unidades prisionais e criou 10.512 vagas. Isso aqui mudou radicalmente a realidade do Espírito Santo. Hoje nós temos lá 36 unidades prisionais, um total aí de quase 4.000 pessoas trabalhando nesse sistema. Aqui são algumas fotografias que eu vou passar bem rápido das unidades mais modernas do Estado. A maior parte das nossas unidades hoje, nós ainda temos alguns modelos de unidades antigas, mas a maior parte com essa engenharia moderna, do modelo que é chamado de Supermax, que é o mesmo modelo utilizado pelos Estados Unidos. Lá a gente trabalha os pilares da ressocialização. Hoje, com uma taxa de ocupação de 1,2 preso, 1,3 preso por vaga, é possível ainda atentar para a segurança, cuidar da segurança dentro das unidades prisionais e focar na ressocialização. A gente trabalha com 3 pilares, que é a educação em primeiro lugar, a profissionalização e o trabalho. Nós temos, em 2013, nós oferecemos 4.600 vagas em cursos de profissionalização. Em 2014, foram 6.800 vagas. E esse ano a gente pretende oferecer 9.000 vagas em cursos de profissionalização. Sempre em parceria com o Pronatec, com o Senai, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do próprio Estado. E aí são os mais variados possíveis, desde mecânica, assistente de logística, auxiliar de pessoal, jardinagem, cursos dos mais variados possíveis para possibilitar que essa pessoa seja inserida depois no mercado de trabalho. A educação do preso aqui. Hoje nós temos escolas dentro de 30 unidades prisionais, uma parceria com a Secretaria de Educação. São 360 professores que ministram aula dentro das nossas unidades. Em 2014, nós fechamos aí com 4.400 presos estudando. Hoje, o índice de analfabetismo entre as mulheres presas lá no Espírito Santo é 0. Presos em atividade de ressocialização, nós fechamos aí, esse dado é de 2013, mas nós fechamos 4.400 presos estudando no ano passado, são 2.500 presos trabalhando em empresas que são conveniadas à Secretaria da Justiça. Aqui é só um folder de uma propaganda que a gente tem para as empresas que absorvem mão de obra, tanto de preso quanto de egresso. A empresa ganha o selo social, esse selo ela pode utilizar tanto em campanhas publicitárias quanto para demonstrar aí o seu compromisso e a parte com que contribui com a sociedade. Como, então, superar aí as dificuldades apontadas no atual cenário econômico, que não permite a nenhum Estado construir, como fez o Espírito Santo em 2006, 2007, 2008. Hoje, os Estados não têm recurso para isso, ele tem que priorizar, e certamente ele vai priorizar ali o hospital, a escola, como eu disse, não o sistema prisional. Então, a gente tem que buscar alternativas que sejam mais baratas e que dêem um resultado tão eficiente quanto o investimento no sistema prisional propriamente dito. Lá, nós estamos criamos aí a Central de Penas Alternativas para oferecer ao Judiciário uma alternativa à prisão, e aí a gente fornece um corpo multidisciplinar ali para que o juiz tenha segurança ao aplicar a pena alternativa, sabendo que o Poder Executivo vai estar fiscalizando, vai ter um psicólogo, um assistente social, vai ter um agente para cumprir, para fiscalizar o cumprimento dessa pena, o uso de tornozeleiras eletrônicas, que aqui em São Paulo também é utilizado. Lá no Espírito Santo nós fizemos uma licitação e contratamos o pacote de serviço por R$ 167 por mês, por preso, ou seja, um preso que está recolhido ali, ele custa para o Estado quase R$ 3.000. Se a gente for fazer uma comparação com a tornozeleira eletrônica, a gente percebe aí os benefícios, né? Sem contar que aquela pessoa que é identificada pelo juiz como uma pessoa que tenha perfil para utilizar a tornozeleira, é claro que o juiz não vai colocar isso aí em uma pessoa que seja realmente um risco à sociedade, um homicida, um latrocida, um assaltante, mas aquela pessoa que cometeu um crime de menor potencial ofensivo, pode sim colocar a tornozeleira,
vai deixar de sofrer os efeitos criminógenos ali do cárcere, que são extremamente danosos, vai deixar de ocupar uma vaga e vai poupar muito dinheiro para o erário. A audiência de custódia, São Paulo foi o primeiro estado a adotar, o Espírito Santo está sendo o segundo estado a adotar. No dia 22 de maio, nós vamos realizar a primeira audiência de custódia com a presença do ministro Lewandowski, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa audiência de custódia consiste, no Espírito Santo vai funcionar da seguinte forma: a polícia prende a pessoa, entrega para o sistema prisional, a Secretaria da Justiça vai apresentar essa pessoa para um juiz em até 24 horas. O juiz ele vai ter um contato visual com essa pessoa, vai poder conversar com a pessoa. Isso aí em São Paulo diminuiu em 42% o número de pessoas que estão entrando no sistema prisional. Então, a gente está trabalhando em uma perspectiva, se a gente conseguir diminuir em 30% o número de entradas no Espírito Santo, com 2 anos a gente consegue equilibrar o sistema prisional sem construir uma unidade sequer. Importantíssimo aí a parceria do Executivo com o Judiciário, com o Ministério Público, e é justamente o que está acontecendo aí na implementação dessas audiências de custódia. A captação de parcerias privadas também para absorver a mão de obra de presos. E, por fim, repensar a legislação brasileira, porque essa curva, em nenhum momento a gente percebe uma tendência de queda, muito pelo contrário, só de aumento. E mais presos, não significa necessariamente mais segurança, a gente percebe isso aí. Não é isso aí que vai diminuir o índice de homicídio, muito pelo contrário, é sim uma prisão qualificada. Se a polícia atua prendendo de forma qualificada, isso vai dar um resultado muito mais impactante e de forma positiva na segurança pública do que o excesso das prisões. E vai viabilizar um tratamento melhor para aquelas pessoas que precisam ficar presas, que também vai impactar a médio e longo prazo na segurança pública, já que essas pessoas não vão voltar a delinquir depois que saem em liberdade. E o exemplo dos Estados Unidos, que sempre adotou essa política encarceradora, assumidamente. Os Estados Unidos no mundo, o país o maior defensor do cárcere, é o maior PIB do mundo, e, recentemente, coisa de um mês atrás, o presidente Obama, em reunião com o Ministério Público, orientou a repensar essa política, porque percebeu que o Estado não aguenta, ele não suporta o ônus de manter tanta gente presa. Bom, é isso, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, a UVPESP, espero ter contribuído aí com o evento.